Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos resolver a questão número 3 da lista sobre colisões. Mas antes de começarmos, eu queria pedir um grande favor. Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos ao que interessa. Essa questão 3 tem o seguinte enunciado: um corpo de massa m choca-se frontalmente com outro corpo de massa 4m, que está em repouso num plano horizontal sem atrito. O choque é perfeitamente elástico e a velocidade do primeiro corpo no instante da colisão é de 10 metros por segundo. Determine as velocidades dos corpos após a colisão. Bom, pessoal, aqui temos o desenho esquemático do que está acontecendo na questão. Temos aqui um corpo de massa m, que eu vou chamar de A, que está se movimentando para a direita com uma velocidade de 10 metros por segundo, e temos um corpo B de massa 4 vezes a massa do corpo A, que está em repouso. Esses dois corpos estão sobre uma superfície plana, horizontal, tá certo? Sem atrito. Vou supor também que o eixo positivo do eixo X cresce para a direita e tem a mesma direção que esse plano horizontal, tá certo? Então, em determinado momento, esse corpo A choca-se com o corpo B, tá certo? E depois da colisão, esses dois corpos se afastam. Isso eu vou supor. Então, o momento antes da colisão, vou chamar de antes e vou designar pelo índice Azinho. No momento da colisão, ele fala que ele é perfeitamente elástico. Isso implica que o coeficiente de restituição vale 1. E o momento depois da colisão, vou chamar de depois e designar pelo índice D. Essa configuração aqui das partículas após a colisão, ou seja, indo a partícula A indo para a esquerda e a partícula B indo para a direita, sou eu que estou supondo, sou eu que estou impondo isso, tá certo? Então vamos resolver. A primeira coisa que vocês têm que partir dessa resolução é usar a lei da conservação do momento linear, tá certo? Que qualquer colisão isso vai existir, ou seja, a quantidade de movimento que existir nessa configuração aqui antes tem que ser igual a que vai existir no momento depois da colisão, nessa configuração daqui, tá certo? E quem é a quantidade de movimento antes, ou seja, nesse estágio aqui? É a quantidade de movimento da partícula A mais a da partícula B, tá certo? E quem é a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, tá certo? E outro ponto que eu quero destacar é que a quantidade de movimento é uma quantidade vetorial, tá certo? E aqui eu não estou usando esse símbolo de seta para indicar que isso aqui é um vetor, porque as partículas estão se movimentando ao longo de uma única direção. Sendo assim, a equação que antes era vetorial se torna apenas uma equação escalar, ou seja, de uma única componente, tá certo? Por isso que eu não estou colocando mais aqui a setinha, tá certo? Dito isso, vamos continuar. Então, a quantidade de movimento é o quê? A massa vezes a velocidade. Então, na partícula A vai ser o quê? A massa da partícula A vezes a velocidade que a partícula A possui nesse instante A, que eu chamei de índice Azinho, ou seja, VA-zão Azinho, tá certo? Como essa velocidade aqui tem a mesma direção e sentido que esse eixo positivo do eixo X, então tenho que colocar aqui um sinal de mais, perfeito? Agora na partícula B vai ser a mesma coisa, só trocando Azão por Bzão. E um detalhe, a velocidade que a partícula Bzão tem nesse instante Azinho, ela é zero. Por quê? Porque ela está em repouso. Perfeito? Então aqui posso botar um sinal de mais ou de menos. Tanto faz. Porque vai somar com uma quantidade zero, nula, então não vai fazer menor diferença. Tá certo? E agora na configuração depois, ou seja, após a colisão, vai ser a soma da quantidade de movimento da partícula A mais da partícula B. Só que agora, nesse instante, depois. Então, você quer a quantidade de movimento da partícula A vai ser o quê? A massa da partícula A vezes a velocidade que essa partícula A tem nesse instante D, que eu chamei de VA', tá certo? E como essa velocidade tem um sentido contrário ao do eixo X, ou seja, o sentido onde que o X aumenta, então tenho que colocar aqui um sinal de menos, tá certo? E agora vamos fazer para a partícula B. Vai ser a massa da partícula B vezes a velocidade que a partícula B tem nesse instante aqui,
após a colisão, que eu chamei de VB'. E note que essa velocidade tem a mesma direção que esse eixo positivo aqui. Então, eu tenho que colocar aqui um sinal de mais. Perfeito? Agora, só resta colocar os dados dessas variáveis que aparecem aqui nessa equação. Então, fica a massa da partícula A é quem? É m, que ele disse, vezes a velocidade que essa partícula A tem nesse instante antes, que ele disse que é 10 metros por segundo, mais a massa da partícula B, que ele fala que é 4 vezes a massa da partícula MA, ou seja, 4m, vezes a velocidade da partícula B nesse instante, que é zero. Perfeito? Então, aqui no lado esquerdo dessa equação aqui, vai ficar 10m. Perfeito? Agora vamos fazer do lado direito dessa equação. Vai ficar menos a massa da partícula A, que é m, vezes a velocidade que a partícula A tem nesse instante depois, que é v', tá certo? Mais a massa da partícula B, que é 4m, vezes a velocidade que a partícula B tem nesse instante depois, que eu chamei de VB', tá certo? Repare que nessa linha aqui da resolução, toda essa equação aqui apresenta m tanto no lado esquerdo, tanto no lado direito, em todas as parcelas. Então podemos simplificar, podemos dividir toda essa equação aqui por m. Então vai ficar 10 igual a menos VA' mais 4VB'. Pronto. Nós encontramos a primeira equação do problema. Mas só que ela não é suficiente para resolver o nosso problema, que é encontrar essas duas velocidades aqui. Por quê? Temos uma equação e duas incógnitas. Tá certo? Agora temos que usar o coeficiente de restituição. Tá certo? Que é o quê? A razão entre a velocidade relativa de afastamento, que aqui nesse caso, para facilitar, eu vou colocar como VRAF, e a velocidade relativa de aproximação, que eu vou chamar de VRAP. Isso é nosso coeficiente de restituição. Que ele disse que como que é uma colisão perfeitamente elástica, esse coeficiente vale sempre igual a 1. Tá certo? Agora vamos descobrir quem são essas velocidades relativas. Bem, a velocidade relativa de afastamento, nós temos que olhar a configuração depois da colisão, que é essa aqui. Tá certo? Como essas velocidades aqui têm sentido contrário, a velocidade relativa de afastamento vai ser a soma dessas duas velocidades. Tá certo? Você vai ficar VA' mais VB'. Tá certo? E a velocidade relativa de aproximação, nós temos que olhar a configuração antes da colisão. Tá certo? Repare que essas velocidades têm sentido contrário, podemos dizer assim. Entendeu? Porque uma dessas velocidades é nula. Então vai ficar a velocidade relativa de aproximação, vai ficar essa velocidade aqui mais essa daqui. Ou seja, 10 mais 0 igual a 10. Tá certo? Então vamos ficar VA' mais VB' sobre 10. Isso tem que ser igual a 1. Vou passar esse 10 para o outro lado multiplicando. Vai ficar VA' mais VB' igual a 10. Pronto. Encontramos a segunda equação do nosso problema. Então, nós temos duas equações. Tá certo? Ou seja, um sistema com duas equações para resolver. Tá certo? Existem várias técnicas para resolver esse tipo de sistema. Para o nosso caso, eu vou usar a soma dessas duas equações. Então vai ficar, se eu somar menos VA' com VA', vai dar 0. E 4VB' mais VB' vai dar 5VB'. 10 com mais 10 dá 20. Ou seja, passando esse 5 para o outro lado dividindo, vai ficar 20 sobre 5, que é 4. Ou seja, VB' é igual a 4 metros por segundo. Agora eu posso substituir esse resultado aqui em qualquer uma dessas duas equações. Eu vou substituir nessa segunda daqui. Então vai ficar VA' mais 4 igual a 10. Ou seja, eu vou passar esse 4 somando para o outro lado diminuindo. Vai ficar VA' igual a 10 menos 4. Ou seja, 6 metros por segundo. Então, repare que as velocidades dos corpos A e B que nós encontramos são positivas. Isso quer dizer que a configuração que a gente estipulou para depois da colisão estava certa, ou seja, vão se manter. Ou seja, a nossa resposta final
vai ser essa configuração aqui. A partícula A vai estar se movimentando para a esquerda com uma velocidade de 6 metros por segundo, enquanto que a partícula B vai se movimentar para a direita com uma velocidade de 4 metros por segundo. Perfeito? Com isso, nós resolvemos essa questão e